Embora sua proposta sugira algo pertencente a um futuro distante, o IoT é uma realidade mais próxima do que se possa imaginar. O primeiro dispositivo foi desenvolvido ainda no final da década de 80, antes mesmo da primeira menção ao termo em 1999. Tratava-se de uma máquina de venda de Coca-Cola proposta por David Nichols, estudante do Departamento de Ciências da Computação da Universidade de Carnegie Mellon, na Pensilvânia. A compra era indicada por uma luz referente à coluna onde o produto estava localizado. Após alguns instantes piscando, a lâmpada desligava. Quando uma coluna estava vazia, a luz permanecia acesa. Foi instalada uma placa para o sensoriamento desses indicadores, ligados à porta de conexão do computador principal do departamento, que por sua vez estava conectada à ARPANET, a precursora da internet. Nos estágios finais do projeto, era possível verificar a disponibilidade do refrigerante na máquina através de um computador com conexão à Ethernet da universidade. Ao retornarmos ao presente, podemos verificar a relevância do IoT no ramo da tecnologia. Segundo dados da Gartner, o número de objetos conectados ultrapassa a população mundial, com uma marca de 8,4 bilhões de dispositivos, estendidos em diversas áreas, muitas delas influenciando o cotidiano da população em geral, como na projeção de planejamentos que visam a redução no tempo dos trajetos, a otimização do consumo de água e de energia, além da atuação na segurança e na prevenção do agravamento de doenças. Em um dos seus eventos realizados em 2018, a Google apresentou diversas ferramentas adaptativas à manipulação pelo usuário, entre elas uma bateria capaz de priorizar os aplicativos mais utilizados, assim como um sistema de previsão e de recomendação de pesquisas. Sua assistente virtual também passou por aprimoramentos. Com o modo de conversação contínua, descarta-se a necessidade de chamada do serviço a cada pergunta, bastando apenas continuar a fala. Em situação exibida por um dos CEOs da empresa, o sistema promoveu uma requisição de um horário no cabeleireiro mediante o comando do usuário. Gradativamente, o avanço tecnológico insere-se cada vez mais ao dia a dia. Lixeiras, cafeteiras e diversos outros objetos farão parte da integração à rede, trazendo uma completa união entre máquina e humano. Hello, I'm Kevin Bom, Ashton. olá, meu nome é Kevin Ashton, eu sou o criador da terminologia IoT. And also by now, Para quem não sabe, IoT também é conhecido como Internet das Coisas. I personally don't believe Bom, that quando eu criei everybody esse termo, feels eu the way I não do imaginei que about poderia you. ter a repercussão que temos hoje Also, we can e never também. forget about Chupa Federupa. When I Bom, para quem não sabe, a primeira IoT desenvolvida foi um conceito para uma máquina inteligente de Coca-Cola, né? it could get. And E also conseguia listar o inventário e se as latas de Coca já estavam geladas também, né? and A, B, C, D, E, É, F, G, alguns conhecem também alguns as you can see. termos relacionados a IoT, como por exemplo Sometimes o when I RFID, get myself thinking que about foi desenvolvido por mim mesmo what durante meu tempo no MIT. it's cool. Always cool. E I think that's na all I época can a gente say. considerava como um And pré-requisito also, para IoT. we are facing a terrible enemy these days. O que quer dizer IoT na verdade, né? A IoT significa que a gente se torna capaz Sorry? Shooting. Yeah, shooting.
de empoderar computadores, né, de dar poder aos computadores, para que eles possam ter suas próprias sensações. Eu mesmo disse essa frase, né? E acho que é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Bem, agora discutiremos sobre os possíveis problemas que a internet das coisas pode gerar. Em meio à revolução tecnológica proposta pela internet das coisas, observa-se que tal inovação possibilita diversas facilidades para a sociedade sob uma perspectiva geral. Todavia, como salientado pelo sociólogo Manuel Castells em sua trilogia A Era da Informação, Economia, Sociedade e Cultura, a internet está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, assim, caracterizando a obliquidade da internet, o que pode facilmente gerar diversos bugs no mundo moderno. Sob essa perspectiva, entende-se que, com diversos objetos conectados, serão gerados uma quantidade singular de dados, que por sua vez permitiria a utilização de tais bits para fins éticos e não éticos. E este é o grande problema, pois como apresentado pelo filósofo Thomas Hobbes, ética é o conjunto de normas estabelecidas por uma determinada sociedade que permitem o convívio social de forma harmônica. Porém, reiteradamente ocorre um conflito entre os conceitos éticos e a possibilidade de lucro. Por isso, é necessário ter uma discussão convicta em relação a tal tecnologia. Diante disso, Bauman, em seu livro A Modernidade Líquida, afirma que o maior problema da sociedade atual é o individualismo. Individualismo este leva as pessoas a agirem de forma egoísta. Por isso, nota-se que em meio à dialética entre a possibilidade de ganhar mais dinheiro e ser ético, as empresas provavelmente agirão em função do lucro, como já pode ser visto por atitudes de diversas instituições na atualidade, que vendem dados dos seus próprios usuários para a indústria cultural. Além disso, por vezes, certas redes podem apresentar algumas falhas em seus bancos de dados, o que possibilita vazamentos de informações, como já ocorreu no caso do Facebook, plataforma na qual 87 milhões de usuários tiveram seus dados vazados, como publicado pelo próprio Facebook. Isso posto,
percebe-se que a internet das coisas agravará ainda mais os problemas já existentes, pois estes tomarão dimensões maiores devido à grande quantidade de informações. Um exemplo disso pode ser visto na Revolução Industrial, onde diversos problemas já existiam, mas foram agravados pela concentração de pessoas no mesmo local. Em vista disso, é importante salientar sobre a falta de critério em relação aos projetos empresariais, uma vez que, como apresentado pela LNS Research, 60% das empresas pesquisadas não apresentam conhecimento interno suficiente para que possam fazer seus projetos, por causa da falta de profissionais de análise de dados. Outro ponto relevante em relação à internet das coisas diz respeito à quantidade de dados desnecessários ou inúteis captados pelos sensores das diferentes coisas, pois, como apresentado pela General Electronic, até 40% desses dados podem estar errados, redundantes ou até mesmo serem inúteis. Além disso, com maior quantidade de dispositivos conectados, diferentes formas de ataques cibernéticos se abrem para hackers. Por fim, é importante salientar sobre a possibilidade de venda de dispositivos mal elaborados que permitiriam uma maior vulnerabilidade a tal objetos conectados. É isso. Durante o seriado Silicon Valley, um dos personagens insere um malware em uma Smart Fridge. Esse firmware é instalado para que ele possa craquear o sistema da geladeira. Alguns episódios depois, o software da empresa Pied Piper entra em conflito e os personagens descobrem que o sistema não caiu. Após algumas buscas, eles descobrem que a instalação do firmware em um dos Smart Fridges foi na verdade interpretado pelos outros como uma atualização, e o sistema é replicado de maneira inesperada, fazendo com que o sistema fosse hospedado nas próprias geladeiras. Apesar de ser apenas um seriado, a utilização do IoT no mesmo mostra o quanto os mesmos podem ser falhos em alguns aspectos, deixando uma mensagem sobre como e se estamos preparados para a utilização das aplicações da internet das coisas. This warm, this warm, this warm. I get it, Jin Yang. The refrigerator's broken. The ice cream is melting. Let me guess, is it because it's warm? Yes. Fine, I'll call the repairman, and he'll come here and fix it post-haste. No, I want a new fridge. A smarter fridge. Like this. $14,000 for a smart fridge? Unlike you, I now work for a living. I'm not gonna drop that kind of dough on a fridge. I ordered it already. I buy it for myself. Then why are you talking to me about it? To make you feel bad. Because you're fat and poor. This must be the new fridge. You like this? Look, it has a screen so you can see all the food that's inside. Kind of like that one. This one has an app so you can actually watch the food on your phone. All it needs to do is keep my beer cold. You're running low on beer. Whoops, did you forget to scan that barcode? Yes, I did. On purpose. Ah, there we go. It's bad enough it has to talk. Does it need fake vocal tics like, Well, it just makes it sound more human. This thing is addressing problems that don't exist. It's solutionism at its worst. We are dumbing down machines that are inherently superior. Whatever, you give your server a human name. You named it Anton. Yeah, but Anton doesn't call me anything. He grimly does his work, and he sits motionless till it's time to work again. We could all take a page from his book. Uh-oh, that yogurt is expired. Say, this could kill me. Now I can give it to Eric. I'm not quite sure what you're doing. Is there something I can help you with? Yeah. Hello, my co-friend. Hello? Huh. You attack and destroy my refrigerator? And you misspell my name. I did. Had to overclock Anton, but I was able to brute force the backdoor password. Hi, could you tell Dan Melcher that Richard Hendricks and the guys from Pied Piper are here to see him? You guys are Pied Piper? The guys who built our data storage network. It's awesome. Yeah, it was awesome until it crashed this morning. I was just using it 2 minutes ago. It's working fine. Really? Yeah. What's he talking about?
It's up. All of Melcher's data is there. But how is that possible? Well, what are those devices? Those aren't phones. Look at that OUI prefix in these MAC addresses. Yeah, okay, so what are those? Smart fridges. About 30,000 of them. Come again? Jinyang smart fridge must have been self-correcting. In order to fit my video onto his fridge, I had to add Pied Piper libraries to the firmware. Other smart fridges must have seen this as an update. What? The smart fridges talk to each other and they share the newest software. Right. So when we put that data onto Anton, the last thing he did before he died was back himself up onto a huge network of smart fridges. Anton died so we could live. Guys, do you realize what just happened? We're still alive. The network is stable. The new internet works, and this is the proof. We did it! Yes, we did. Bem, agora falaremos sobre o futuro da Internet das Coisas, ou IoT. A Internet das Coisas possui grandes expectativas em meio às grandes empresas, pesquisadores e pensadores de forma geral que preveem um futuro promissor para a área. Tendo como foco o cenário econômico da área, o escritório jurídico Pereira Neto Advogados e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento realizam um estudo que apontou um total de 200 bilhões de dólares em movimentações bancárias devido aos impactos causados pela Internet das Coisas. Segundo Xin-Lung Su, professor de Gestão da Informação na Universidade Nacional de Taipei, em seu artigo O Exame Empírico da Adoção pelos Consumidores dos Serviços da Internet das Coisas, Externalidades de Rede e Preocupações com as Perspectivas de Privacidade nas Informações, o valor do mercado global da IoT deve atingir 7,1 trilhões de dólares até 2020, o que expõe uma visão promissora da área. Já em meio ao público, a Internet das Coisas já vem sendo utilizada pelas pessoas, seja como eletrodomésticos, veículos e etc., que estão incorporados à eletrônica, software e entre outros tipos de tecnologia que permitem a troca de dados entre esses dispositivos eletrônicos, assim como a própria internet. A Business Insider, um portal de notícias estadunidense, e Amy Nordrum, uma jornalista que trabalha na IEE, ou Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, eles preveem que haverá entre 30 a 34 bilhões de dispositivos conectados à Internet das Coisas. Tendo em vista a segurança, conforme a Internet das Coisas continua a evoluir, mais são os riscos que ela oferece. Tom Canabarro, cofundador da Conduto, empresa responsável por oferecer soluções antifraudes para e-commerces, avalia que à medida que a tecnologia evolui, os casos de ataques cibernéticos aumentam, e que inclusive há relatos de invasões hacker às babás eletrônicas. Exemplificado por ele, a segurança cibernética tem muito a progredir. Imagine o que poderia acontecer com geladeiras, ar-condicionado e até marca-passos conectados à internet. Um relatório da Samsung afirma que a necessidade de proteger todos os dispositivos conectados até 2020 é crítica. O documento da Open Economy da empresa diz que há um perigo claro de que a tecnologia está à frente do jogo. A empresa disse que mais de 7,1 bilhões de dispositivos precisam ser protegidos por seus fabricantes antes de 2020. Quem atua na área da publicidade sabe que os maiores desafios dessas agências têm sido otimizar o tempo das tomadas de decisões, agilizar o retorno às solicitações dos clientes, facilitar o acesso de novas mídias e fornecedores, bem como reduzir as despesas com idas e vindas de documentos e materiais publicitários para revisões e aprovações. Diante desse cenário, o CEO da AdStream, plataforma mundial de armazenamento e distribuição de campanhas publicitárias, Celso Vergeiro, aponta que ter uma plataforma online como ferramenta de armazenamento, otimização de fluxo de trabalho e interação entre agência, anunciante e fornecedor é o que garantirá maior competitividade às empresas. Embora o varejo físico inove pouco na transformação da experiência de compra, o CEO da Props, empresa voltada para soluções de inteligência artificial IA e Big Data para o varejo, Israel Nakashi, diz que nos próximos anos a sociedade verá as ferramentas de IA crescerem.
Ele argumenta que apenas o aprendizado da máquina é capaz de cobrir os padrões de comportamento do cliente e sugerir com real eficiência ofertas e estratégias promocionais, o que consequentemente aumentará as vendas. Na educação, a IoT tem vários usos que poderiam aumentar a eficiência do ensino e do aprendizado dos alunos, como por exemplo, o uso de um sistema de presença, que aliviaria os professores de fazerem uma chamada, fazendo com que aliviasse a pressão dos professores e deixasse a aula mais fluida. Além disso, para melhorar o ensino do aluno, poderiam ser feitos modelos customizados baseados no tipo específico de aluno, usando, por exemplo, QR Codes, que levariam o aluno de páginas de livros a trabalhos usando o mesmo assunto, assim explorando várias outras frentes e várias outras opiniões. Além disso, eles poderiam usar a rotina escolar e a não escolar do aluno. Por exemplo, o aluno, enquanto está visitando um museu e ele sendo um aluno de artes, o celular poderia falar para ele obras em que ajudariam ele a ganhar mais conhecimento e assim a praticar seu conhecimento fora das aulas. No âmbito domiciliar, em alguns países, já é possível usar os aparelhos eletrônicos para controlar remotamente alguns itens da casa, como o termostato, fechaduras e o forno. Assim, podemos, no futuro, nos tornar mais amigáveis com o meio ambiente, como, por exemplo, um espelho que, além do seu reflexo, mostra dados sobre a sua saúde, um ar-condicionado que checa se há pessoas na sala, caso contrário, ele reduz o consumo de energia e reduz o seu uso. Além disso, há um vidro que controla sua abertura para amenizar a temperatura numa sala. Além disso tudo, há também casas equipadas com medidores inteligentes que fornecem dados sobre o consumo de energia, o custo em determinadas horas e os horários de pico, para que você possa, além de ser mais ecologicamente correto, economizar dinheiro, podendo ter mais benefícios do que apenas ser verde. A IoT e os médicos caminham lado a lado, pois conforme a IoT evolui, os laudos médicos ficam cada vez mais precisos e rápidos, salvando milhões e milhões de vidas. Como um projeto que está em desenvolvimento, que usa os fatores meteorológicos para deixar mais precisos os diagnósticos médicos, podendo diagnosticar as doenças 10 vezes mais rápido do que antigamente. Além disso, há outras invenções usando a IoT na saúde, como por exemplo, band-aids que indicam se a ferida está curada, termômetros falantes que indicam a sua temperatura com simples apertar de botão, aplicativos que comunicam com o usuário sobre qual seria a melhor dieta a se seguir e assim por diante.